A Primeira Guerra Mundial instaurou o século XX. Segundo o historiador René Remonde, em seu livro Introdução à História do Nosso Tempo, esse acontecimento é a linha de separação entre o século XIX e XX. Esse século seria marcado por conflitos militares e ideológicos, que em parte foram causados pela Grande Guerra. Este era o nome dado à guerra em sua época. Bom dia, é, me chamo Aderlan Abreu Martins, esse é o meu colega Matheus da Silva da Costa e nós somos discentes do curso de História da Universidade Federal do Pará, do campus universitário de Tocantins, Cametá. Nós vamos agora dar início à nossa live, né, nosso vídeo, que é parte dos requisitos avaliativos da disciplina de História Contemporânea 2, do professor Ivo Pereira da Silva, e o tema que a gente escolheu para esse vídeo, para essa live, é a Primeira Guerra Mundial e os conflitos do pós-guerra. Só que antes da gente adentrar nos conflitos, né, propriamente dito, da Primeira Guerra Mundial, nós vamos falar um pouco do contexto histórico que estava ocorrendo naquele período, porque é importante que a gente tenha esse conhecimento para poder entender de fato quais foram os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial. E aí, esse período, final do século XIX, já para o início da Primeira Guerra, a Europa vivia as maravilhas da Belle Époque, né? Que foi um período, digamos, de auge do continente europeu, onde surgiram diversas inovações, tais como cinema, fotografia e, bom, vivendo, né, nesse período com tantas descobertas, com tantas coisas, digamos, coisas boas acontecendo, não se imaginava que pudesse haver um conflito, né? Só que por trás de tudo isso, né, por trás dessa calma, dessa paz, havia diversos conflitos acontecendo por toda a Europa. Havia uma corrida armamentista e principalmente muitos conflitos por conta de territórios, né, que foram as disputas imperialistas, onde os países disputavam os territórios da África e da Ásia, e aí então tudo isso foram coisas que foram contribuindo, né, para a fomentação da Primeira Guerra. Esses fatores eles foram se juntando e formando meio que um barril de pólvora. E esse barril de pólvora precisava apenas de uma chama, né, para estourar e para que ocorresse o conflito. E aí, só que aí, antes da gente entrar, né, nos conflitos, a gente vai falar um pouco sobre as alianças que foram formadas nesse período. Sim. Bom dia, né? Eu vou dar continuidade, né, a essa discussão que a gente está fazendo sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí o meu colega Aderlan já falou um pouco sobre a Belle Époque, né, que era esse período onde a Europa, né, vivia grandes avanços tecnológicos. E aí, seguindo a linha de raciocínio dele, a gente vai passar falando, né, sobre as alianças. Basicamente, nesse período foram duas alianças, né, que foi a chamada Tríplice Aliança, que era constituído de Alemanha, Áustria e Itália, e a chamada Tríplice Entente, que era constituída, né, por rivais da Alemanha, que era a França, a Rússia e a Inglaterra. Essas disputas, né, imperialistas e econômicas basicamente vão ser fomentadas, né, por todo esse período, né, do século XX, nesse início do século XX. E esses atritos, né, entre essas potências vão ser cada vez maiores, né?
Basicamente, a Grande Guerra vai ser fruto, né, das rivalidades imperialistas do século XIX que ultrapassaram, né, o século XX. Ou seja, por trás desse pano de fundo, né, da Belle Époque, estava essas rivalidades e essas disputas por territórios, que só precisavam de um atrito, né, ou algum motivo para que se pudesse detonar, né, para que se tivesse, né, esse estopim desse conflito armado. E aí, no dia 28 de junho, né, de 1914, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, o arquiduque, né, Francisco Ferdinando, né, visita Sarajevo, né, um desfile, e aí nesse desfile ele vai ser assassinado, né, por um estudante bósnio. E aí a Áustria, né, vai acusar a Sérvia de envolvimento nesse assassinato, e aí pelo fato dessas políticas, né, de alianças, dessas políticas complicadas, né, de alianças desse período, vai acabar arrastando, né, vários países por esse conflito. Esse era o atrito, né, que as potências precisavam para se dar início à guerra. E aí vai ser decretada a guerra depois da morte do arquiduque. E aí, como os países também aliados tinham essa questão de alianças, né, esses países também vão ser arrastados para a guerra, dá início a esse período de guerra, né, que vai de 1914 a 1918. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre as fases da guerra, onde basicamente foram 3 fases que ocorreram. E a primeira a primeira fase foi a Guerra de Movimentação, que foi de 1914 a 1915, que foi o período quando as forças militares que estavam em conflito estavam, digamos que, em equilíbrio, não tinha nenhuma que estava superior à outra. E aí, nesse momento, a Alemanha ela começa a invadir de forma brusca, né, a França, vai avançando, e aí ela vai colocando em prática um plano que ele foi chamado de Plano de Schlieffen. E aí que esse plano vai consistir em invadir a França através da Bélgica. E aí, para tentar conter esse avanço, os ingleses eles vão decretar o bloqueio naval da Alemanha e junto com os seus aliados. E aí, além disso, a França ela vai conseguir bloquear o avanço alemão na Batalha de Marne, né? E aí, fazendo assim com que passe para a segunda fase da guerra, que é a Guerra de Trincheiras. Sim. Como o Dena já falou, né, a primeira fase da guerra vai pegar desse período de 1914 a 1915, e aí vai seguir, né, para a segunda fase, que seria a Guerra das Trincheiras, que vai pegar de 1915 a 1917. Essa fase vai ser uma das fases mais cruéis da guerra, né, que é quando vai haver a estagnação, né, dos avanços militares, e os países basicamente vão ficar em localizações, né, estratégicas, onde vai causar, né, os horrores, chamados horrores das trincheiras, né, onde vai ter tropas passando frio, fome, ferimentos. E aí, como não existia medicamentos na época, né, que os medicamentos só vão ser inventados em 1920, né, com a criação da penicilina, né? Uhum. E aí muitos soldados vão acabar morrendo, né, nesse período, e como não tinha como retirar, né, os mortos desses locais, muitos soldados vivos vão ficar junto com os mortos, né, dentro das chamadas Guerra das Trincheiras. Então era essa estagnação, né, desses países em localizações estratégicas, e onde muitos soldados acabavam morrendo, né, por esses aspectos que eu acabei de citar. E daí, em seguida, né, na terceira fase da guerra, a gente vai pegar a nova Guerra de Movimentação, né, que vai ser a parte final ali da guerra, que é de 1917 a 1918, onde ocorrerão, né, alterações significativas na posição dos países aliados. Ou seja, essas modificações, né, de movimentação dos países
que vai acabar levando, né, ao final da guerra. Onde a Rússia, por exemplo, vai acabar saindo da guerra, né, devido à Revolução Russa, que também vai estourar nesse período. E aí, né, nessa fase, nessa terceira fase, que é a nova guerra de movimentação, vai acontecer uma coisa crucial para o fim desse conflito, que vai ser a entrada dos Estados Unidos, né, ao lado da Tríplice Entente. Bom, um outro fator que foi crucial na terceira fase, né, da guerra foi a inclusão dos Estados Unidos, né, que se aliou à Tríplice Entente, e aí com isso essa disputa ela vai se dar entre a fronteira da Alemanha e na França, vai ser concentrada ali essa batalha, e aí com a união dos Estados Unidos e da Tríplice Entente, os aliados eles vão enviar ajuda maciça à França, e eles vão ocupar parte da França e da Bélgica. E aí, com isso, esse vai ser o primeiro passo, né, para finalizar a guerra. Sim. Nesse período também, né, na Alemanha estava ocorrendo, né, uma grande crise econômica. E esse vai ser um dos principais fatores, né, que vão levar ao final da guerra, por causa que nesse período também vai surgir várias manifestações socialistas contra o governo, né, vai querer derrubar o governo, e aí em 1918, né, Kaiser Guilherme, né, II vai ascender a presidência e vai ser proclamada a república. E aí, com o novo governo de Kaiser, né, ele vai assinar o Armistício de Copenhague, eu acho que é isso, né? No dia 11 de novembro de 1918, né? E aí, esse armistício que vai dar um final, né? Que vai encerrar a Primeira Guerra Mundial. Com o final da Primeira Guerra Mundial, né? A Europa vai passar por inúmeras consequências, né? Justamente por causa desses conflitos armados, né? Que onde vai causar bastante destruição. Por exemplo, o mapa da Europa vai mudar bastante. Vários países que faziam parte, né, dos territórios das potências vão ser separados e divididos em outros países. A questão econômica vai mudar bastante por causa desse período de paz, né? O desemprego também na Europa vai ser bastante grande, e o número de mortes de 9 milhões morreram, né, nos conflitos, e cerca de 30 milhões ficaram feridas, né, nesse período, né. A destruição territorial causada por esses conflitos foram extrema. Muitas cidades e países ficaram extremamente destruídos na Europa, e com isso acaba mudando bastante o mapa, né, como eu já tinha citado, que muitos países vão acabar se dividindo, né, as potências que se tinham, né, essas alianças vão acabar se dividindo, surgindo novos países, pelo fato dessa situação política e tal, né, dessas alianças. E aí, bom, como o Matheus já falou, né, das consequências do pós-guerra, das modificações que foram ocasionadas no mapa devido ao fim da guerra, com o fim da guerra, né? Aí, em 1919, vai acontecer a Conferência de Paris, que vai reunir os vencedores da guerra numa conferência, e dessa conferência vai surgir o Tratado de Versalhes, que vai instituir uma série de indenizações e restrições à Alemanha. E aí são várias restrições, mas eu vou citar, eu acho que algumas aqui para a gente ter uma noção. Restituir a região da Alsácia-Lorena na França, ceder as regiões ocupadas à Bélgica, Dinamarca e Polônia, entregar as minas de carvão da região do
Sari, a França, enfim, foram várias restrições que foram impostas à Alemanha. E aí, né, como a gente pode ver, dentro desse Tratado de Versalhes, a Alemanha ela vai sair como a principal culpada pela Primeira Guerra Mundial, e aí isso vai gerar um sentimento de derrota que vai ser um dos principais pilares para o início da Segunda Guerra Mundial. Então, né, com esse Tratado de Versalhes, né, a gente acaba encerrando por aqui, né, esse diálogo que a gente tentou trazer para vocês aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, e onde a gente pontuou, né, as principais fases e os pontos mais importantes. Então eu acho que agora a gente só agradece, né, e muito obrigado por vocês ficarem até o final com a gente.